Feliz aniversário, Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. 137 anos estamos completando neste mês. A data específica, você membro da igreja sabe, 24 de agosto, quando teremos um abençoado culto, uma abençoada celebração. É uma terça-feira, vamos ter culto no domingo, vamos ter culto na terça-feira, dia 24, e vamos ter o culto de oração, normalmente, no dia 25. Um início de semana daquela semana com muitas atividades para você participar de todas elas. Não escolha uma não, participe de todas elas. Estamos completando, esta igreja completa em agosto 137 anos. Como Deus tem abençoado a cada um de nós, membros desta igreja, mas como Ele tem abençoado o ministério desta igreja, a realização dos propósitos, dos desejos dEle mesmo, encontrados aqui na Palavra de Deus, no ministério desta igreja. Sejam todos muito bem-vindos, convidados, visitantes. Nós queremos receber todos vocês de braços abertos e convidá-los a participar de todas essas atividades de aniversário desta igreja. Em Cristo somos um. Este é o tema do nosso mês. Em Cristo somos um. Deus abençoe você durante toda esta semana participando destas celebrações. Queremos que você entenda e perceba o quanto esta igreja, nas suas várias formas de exercício, se completa na pessoa de Cristo, pois em Cristo somos um. É assim que nos diz esta palavra. Durante todo os anos desta igreja, nós fomos surpreendidos pelos movimentos de Deus, nos orientando, nos ajudando e através do Espírito Santo, permitindo que façamos todas as coisas juntos, como um só corpo, o corpo de Cristo, para que o ministério desta igreja e a obra do Evangelho seja pregado para fora dos limites da nossa igreja. Você está sendo convidado para participar deste grande projeto. Tenhamos um excelente mês, lembrando das maravilhosas bênçãos que Deus tem derramado sobre a vida desta igreja, sobre a vida de cada um de nós. Esse é o momento de intercessão pelos enfermos de nossa igreja. Como Davi no Salmo 27:14 dizemos: espera pelo Senhor, anima-te e fortalece o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. São esses os irmãos que colocaremos agora no altar do Senhor. Alfredo Pina, Andréia dos Santos, Antônia Guimarães, Auricé Cláudio Dias de Santana, Beti Lacerda, Campos Duarte Siqueira, Clóris Pacheco, Eduardo Alves Lopes, Elias Ângelo, Eunice Oliveira Santana, Hilda dos Santos, Iedo Torres, Isabel Amélia Salles, Israel de Souza, Jefferson Silva, Joaquina Anjos, José Lino da Conceição, Dilma Celina, Dalma Celina, José Vaz de Melo, Paulo Moreira, Marçal de Souza Sampaio, Maria Gomes de Melo, Maria José Ribeiro, Marieta Neves, Martinha Rabelo, Regina Lúcia, Selma Ferreira Freitas, Silas Soares Santos e Tereza Ferreira. Oremos. Senhor Pai amado, muito obrigado por mais esse momento que podemos estar em comunhão contigo e juntos, Senhor Deus, com os nossos irmãos intercedermos pela saúde dos mesmos. Colocamos nas tuas mãos para que as providências sejam tomadas, para que os nossos irmãos sejam curados, que as suas dores, Senhor Deus, sejam aliviadas. Também te pedimos pelos que são cuidadores deles, os seus responsáveis, para que nada lhes falte. Tome em tuas mãos todos aqueles da equipe médica, Senhor Deus, que estão tratando deles. Tome em tuas mãos também, Senhor Deus, nesse momento de pandemia, por toda a tua criação que nesse momento sofre tanto. Ajuda, Senhor Deus, para que todos possam ter o medicamento necessário para que as suas dores possam ser sanadas.
Te pedimos ainda, Senhor Deus, para que Tu nos dê força e coragem para atravessarmos esses momentos difíceis e que possamos, confiados em Ti, esperar em Ti, como o salmista fez. E é no nome de Jesus, Teu Filho amado, com o perdão dos nossos pecados, que nós oramos. Amém. Eu vi o coração de Deus, era uma chaga aberta, sangrando demais nossa distância. Um amor assim é uma ânsia, pranteia nossa indiferença, anela por nossa presença. Eu vi o coração de Deus, era uma chaga aberta. Eu vi o coração de Deus, era uma chaga aberta. A chave é a oração, a porta é Jesus Cristo para o coração de Deus. Acredite nisso, hoje mesmo pude entrar, pés descalços descansar no aconchego do coração de Deus. Ninguém sofre igual a Deus, de saudade, amor eterno, derramado, confessado, dito, revelado, demonstrado em Cristo. Lamenta a incredulidade, mas perdoa, perdoa, é verdade. Ninguém sofre igual a Deus, de saudade, amor eterno. Ninguém sofre igual a Deus, saudade, amor eterno. A chave é a oração, a porta é Jesus Cristo para o coração de Deus. Acredite nisso, hoje mesmo pude entrar, pés descalços descansar no aconchego do coração de Deus, no aconchego do coração de Deus. Olá, irmãos e irmãs da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. O meu nome é Aline Rodrigues Araújo e eu venho falar a vocês em nome do Ministério de Intercessão, cuja coordenadora é a irmã Gelsa Santos. E fazem parte deste ministério os irmãos Marcelo Cordeiro, Márcia Pinheiro e Roger Batista. Nós agradecemos a todos os irmãos e irmãs que atenderam ao nosso convite para gravar um momento de intercessão na leitura semanal
dos nomes do boletim e oração. Muito obrigada pela participação de cada um nesta atividade que foi feito para o nosso culto e para o reino de Deus. Deixo com vocês, neste momento, a recomendação bíblica: orai sem cessar. Muito obrigada. Curve a sua cabeça. Senhor Deus, nós nos curvamos diante de Ti e estamos prontos para ouvir aquilo que tens para nós nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Que tipo de cristão é você? É convertido? Convicto? Comprometido com a obra do Senhor? Ou foi apenas criado na igreja? Será que por alguém ter crescido numa comunidade religiosa, cristã, isso quer dizer que a pessoa seja um discípulo de Jesus? Um pesquisador norte-americano chamado George Gallup, que aliás é o Instituto Gallup, é o nome dele, né? Ele afirma que menos de 10% dos cristãos evangélicos podem ser chamados de profundamente comprometidos. Olha esse percentual, menos de 10% dos chamados cristãos. Muitos dos que professam o cristianismo não conhecem os ensinamentos básicos e não agem de maneira diferente por causa de sua experiência cristã. George Barna, um outro pesquisador, descobriu que quase metade dos evangélicos, 46%, leem a Bíblia apenas uma vez por semana ou nunca leem. Jesus nunca foi enfadonho. A Bíblia diz que até as crianças gostavam dele e queriam ficar perto dele, ouvi-lo, porque ele falava de modo que elas entendiam e se deliciavam com o que ouviam dele. Jesus nunca foi enganador das massas. Propaganda enganosa não era com ele. A impressão que ele passa é que ele não queria ninguém seguindo-o sem estar consciente dos desafios que o discipulado representa. Por isso, no texto que eu vou ler agora, Jesus fala do preço do discipulado. Ouça, Lucas 14, 25. Uma grande multidão o acompanhava. E ele, voltando-se na direção dela, disse-lhe: se alguém vier a mim e amar pai e mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e até a própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro para calcular as despesas, para ver se tem como acabá-la? Para não acontecer que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a zombar dele, dizendo: este homem começou uma construção e não conseguiu terminá-la. Ou qual é o rei que antes de entrar em guerra contra outro rei, não se senta primeiro para consultar se com 10.000 pode ir de encontro ao que vem contra ele com 20.000? Mas pelo contrário, enquanto o outro ainda está longe, manda emissários e pede condições de paz. Assim, todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele se tornar insípido,
com que se há de restaurar-lhe o sabor? Não serve nem para a terra, nem para adubo, mas é jogado fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então nós temos aqui algumas verdades e nós podemos deduzi-las. E a primeira verdade é que a verdadeira religião custa alguma coisa. Custa, sim, senhor, custa alguma coisa. Salvação é de graça, mas custou a Cristo o seu sangue. Deixa eu te contar uma história. No dia 30 de dezembro de 2019, era uma segunda-feira, houve um acidente em Santos, São Paulo, litoral paulista. Morreram 4 pessoas. O acidente foi assim: um elevador caiu, despencou lá do 9º andar, edifício residencial Tiffany, localizado na rua Guararapes, no bairro Vila Belmiro. Uma empresa de manutenção de computadores, logo depois desse acidente, uma empresa de manutenção distribuiu uma matéria mostrando que o referido condomínio quis economizar contratando pessoas não qualificadas só porque o orçamento era convidativo. E essa empresa de manutenção conclui esse artigo dizendo assim: pois é, o barato sai caro. O barato sai caro. Os anglófonos, ou seja, aqueles que falam, os povos que falam inglês como língua mãe, eles têm uma expressão muito curiosa. Diz assim: você tem o que você paga. Você tem o que você paga. Com isso eles querem dizer que se uma coisa é barata demais, se você paga muito pouquinho por uma coisa, a probabilidade é de que não vai ser grande coisa. Ou seja, não durará muito tempo. E certamente você já foi enganado com uma coisa assim. Comprou um objeto, uma coisa, cujo preço lhe parecia uma pechincha, e a coisa funcionou uma vez e não funcionou mais. Todo mundo já caiu nessa. É algum produto que o camarada fez, botou um precinho lá embaixo, você vai, coisa de camelô, então às vezes é uma tentação e acontece exatamente isso. Pergunta: qual o preço de seguir a Cristo? Lembro que Jesus não faz promoção só para ter a loja cheia. Ele estabelece preço. Várias vezes aqui na leitura você ouviu Jesus dizendo: não pode ser meu discípulo. Se isso, não pode ser meu discípulo. Tem um preço. E o primeiro preço é amá-lo. Amá-lo mais que aos outros. No versículo 26, Jesus diz: se alguém vier a mim e amar pai e mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e até a própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. É o primeiro aqui que não pode ser discípulo, aquele que ama mais. Uma leitura apressada pode nos levar a pensar que Jesus esteja fomentando o ódio aos familiares. E essa interpretação é especialmente real, ela acontece por causa da tradução mais popular do Brasil, que é a Almeida Revista e Corrigida. Almeida Revista e Corrigida diz assim: olha, se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, então a gente fica pensando, mas Jesus manda a gente aborrecer, odiar as outras pessoas? Não. O sentido de aborrecer aqui, na Revista e Corrigida, já foi corrigido, o sentido já foi corrigido aqui na minha tradução Almeida século 21. Se alguém vier a mim e amar pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e até a própria vida, mais do que a mim, então o aborrecer aqui significa amar menos. É preciso amar menos as pessoas, menos as coisas e mais
a Jesus. Nenhum objeto, nenhuma ideia, nenhuma causa, nenhuma pessoa aqui na terra deve merecer mais amor nosso do que Jesus. Como disse Herbert Lockyer, se Ele não é o Senhor de tudo, então Ele não é Senhor de nada. Se Ele não é Senhor de tudo, não é Senhor de nada. O amor a Ele é muito importante que nós o amemos, é o primeiro preço, porque esse amor é que fará com que a gente coloque o reino de Deus em primeiro lugar. Não adianta você tentar vender a ideia para as pessoas aí fora de que devem colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Se elas não amam a Cristo, o reino de Cristo não faz o menor sentido. A igreja de Cristo não faz o menor sentido. O culto a Cristo é uma blasfêmia. Eles vão fugir. É preciso amar a Cristo. Alguém comentou que o amor de um discípulo por Jesus deve ser tão grande que mesmo o amor mais nobre e profundo entre pessoas ligadas pelos laços mais fortes fica parecendo ódio em comparação com a lealdade irrestrita ao Mestre. E aqui no verso 23, Jesus diz: assim todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Ou seja, tem que amar a Jesus. O segredo do preço do discipulado é amar a Cristo. Você ama a Cristo? Ama a Jesus. Se ainda não ama, ore ainda hoje e diga para Ele: Senhor Jesus, eu quero amar-te. Eu quero te amar de todo o meu coração. Segundo preço, o preço de levar a cruz. Aqui no versículo 27 ele diz: quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Outra vez a frase, não pode ser meu discípulo. Esse é o preço, levar a cruz. Eu li a história de 2 chineses da tribo Shuang. Eles ouviram, há muito tempo essa história, eles ouviram um colportor. Colportor nós tivemos aqui no Brasil também, não temos mais hoje essa profissão, mas era alguém que saía de casa em casa vendendo Bíblias. Chamava-se colportor, uma palavra francesa até que foi adaptada. E ele então vendia de porta em porta. E apanhava pelos interior afora, coitados dos colportores, né? Apanhava em todos os sentidos, até literalmente às vezes. E esse colportor, com esses 2 chineses, pregou o evangelho para eles e ao mesmo tempo que vendia a eles um exemplar do Novo Testamento. O vendedor, pregador, colportor, ele dizia que há bênção, falou para os chinesinhos, há bênçãos prometidas aos que não apenas leem, mas principalmente aos que praticam o que está escrito. Aí os chinesinhos, então temos que ler e praticar, foi o que o colportor falou. E chegando em casa começaram a ler, e quando chegaram a esse ponto de Lucas 9, 23, Jesus dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então quando eles viram isso, tome cada dia a sua cruz, só que lá em chinês, a tradução chinesa diz, tome cada dia coloque cada dia a sua cruz nas costas. E aí eles entenderam, sem instrução, né, de fora, sem discipulado, eles entenderam literalmente que tinha que amarrar uma cruz nas costas. O que eles fizeram? Fizeram 2 cruzes de bambu, China e bambu, tudo a ver. Fizeram 2 cruzes de bambu, amarraram as cruzes às costas e aonde eles iam, ia aquela cruz amarrada nas costas deles. Se eles iam para a feira, a cruz ia junto. Se eles viajavam para outra cidade, a cruz ia junto. E quando estavam em casa, o que eles faziam? Eles tiravam e penduravam a cruz na porta da casa, na frente da casa. Claro que não era a interpretação correta do texto, não era isso que Jesus queria dizer. Mas Deus, que lê as intenções do coração, Deus viu a sinceridade daqueles corações e não os deixou sem instrução. Logo, um obreiro chinês descobriu esses 2 chineses,
foi até eles, explicou-lhes brevemente o evangelho e os aconselhou a irem a uma cidade ali perto, chamada Liuchou, para receberem algumas aulas, alguma instrução da palavra de Deus. Tipo uma classezinha da escola dominical que havia lá. Eles fizeram isso, e após uma semana de instrução lá, eles voltaram para a sua aldeia e começaram a ensinar para os aldeões da sua própria aldeia, ensinar aquilo que eles aprenderam lá em Liuchou. Vários meses depois, voltaram àquela cidade, só que agora, prontos para serem batizados, eles e mais um monte, e prontos também vai receber mais aulas. Isso é levar a cruz. Não é amarrar uma cruz nas costas, não é dependurar uma cruz no pescoço. Tomar cada dia a sua cruz é seguir a Jesus, que aliás é o terceiro preço de seguir a Jesus. No verso 27 ele diz: quem não leva a sua cruz e não me segue, aqui nós temos a teologia da imitação, não é? Seguir a Jesus é isso, ser crente é isso, é ir por onde Jesus foi, é seguir os passos de Jesus, e é nisso que está a glória da vida cristã, é seguir os passos de Jesus. Então, a verdadeira religião custa alguma coisa, você viu o preço aqui, né? Agora, em segundo lugar, outra verdade que se destaca desse texto é que antes de seguir a Jesus, é preciso avaliar os custos, é preciso calcular a despesa que isso vai trazer. Jesus traça aqui, nesse texto, Lucas 14, um paralelo entre alguém que se decide a segui-lo sem pensar no preço que isso cobrará, e o paralelo é entre esse alguém e o homem que resolveu construir uma torre. Não vejo falar de pessoas querendo construir uma torre. Nessa época era mais comum, porque torre aqui, se fosse na Idade Média, a palavra seria castelo. É um lugar de refúgio para onde você corre quando está se sentindo ameaçado. Tá bom, então, Jesus diz que esse homem que vai construir uma torre, um castelo, o seu lugar de refúgio, o seu refúgio nem tão secreto porque está visível, então esse homem deve fazer algumas coisas antes de começar a construir. O que ele deve fazer? Jesus diz, olha, deve sentar primeiro, pegar uma calculadora e fazer as contas, porque sem fazer essas contas, o edifício pode ficar inacabado, e será visto como um monumento à tolice de alguém, e vai ser motivo de chacota. As pessoas vão passar dizendo, coitado desse sujeito, olha aí, não passou da fundação. O que ele queria construir aqui? Eu acho que era uma torre. Mas não tenho certeza não. Então, para evitar esse mico, palavra que ainda usamos hoje, não é? Não sei até quando que a gente vai usar a palavra mico, enquanto ele pagou esse mico. Então, para não pagar esse mico, é que Jesus diz que o discípulo deve sentar e ver. Bom, se eu seguir a Jesus, eu vou ter que 1, 2, 3, 4. Tem 4 itens aqui que eu precisaria observar na minha vida. Vou precisar, olha o preço, né? Eu vou precisar amar Jesus mais do que a papai. Mais do que a papai e mamãe é até fácil, mas tem uma pessoa aqui que eu não consigo esquecer. Como é que fica? Está entendendo? Então veja, é preciso amar a Cristo. Então o sujeito vai fazer os cálculos antes. Ou seja, não é uma decisão emocional. Eu vou seguir, pronto. Eu vou seguir porque eu chorei muito nesse culto. Eu durante aquele hino, eu quase não tinha lenço para tanta lágrima. Não. Emoção é tudo bem, é bem-vindo,
mas nós não podemos seguir a Jesus apenas emocionalmente. A cultura à nossa volta se esmera em produzir, sabe o que hoje? Consumidores. A nossa cultura é uma produtora imparável de consumidores. E infelizmente esse espírito consumista está sendo implantado hoje também num certo modo de ser evangélico. De modo que em vez de produzir adoradores, as igrejas estão produzindo consumidores de produtos espirituais. Isso é visível no fato de que as pessoas estão vindo para as igrejas perguntando, articulando ou em silêncio, mas perguntando: o que é que Jesus e esta igreja podem fazer por mim? Quais os produtos que vocês recomendam aqui? É o louvor? É a pregação? É o ministério infantil? O que essa igreja tem para acrescentar à minha vida? É por aí. Estão vindo para a igreja com esse espírito consumista, de que eu pago, eu entrego o dízimo, ou seja, eu pago a taxa e eu quero bom ministério infantil, eu quero coro não desafinado, porque se desafinar eu vou para outra igreja. É assim. Isso, irmãos, é um quadro bem diferente da proposta de Jesus. As pessoas deveriam alistar-se no exército de Cristo, se perguntando: como posso servir aqui ao meu Senhor? Jesus é o Rei dos Reis, nós somos os súditos de Sua Majestade. Ele é o general, nós os soldados. Mas pelo que eu estou vendo, tem muita gente achando que é general, achando-se general. E o resultado é a baixa qualidade do nosso cristianismo hoje. Por isso eu comecei perguntando: que tipo de cristão é você? Convertido? É convicto? É comprometido? Ou apenas aquele que cresceu na igreja? Então, é do tipo soldado para o que der e vier que Jesus está procurando hoje. É esse tipo. E de modo que, para evitar o inchaço do rol dos discípulos com seguidores superficiais e sem compromisso, foi que Jesus contou a parábola da torre inacabada e da guerra perdida. O Senhor advertiu o povo, visando a impedir que o seguisse irrefletidamente, por motivos frívolos ou por entusiasmo ocasional. Passa logo. A sociedade nos lembra que não devemos comprar por impulso. Eu vi, gostei, vou comprar. Não, pensa primeiro: será que eu preciso mesmo disso lá em casa? Será que não há uma lista de prioridades de coisas antes dessa? Então a sociedade nos lembra isso. Então primeiro coloque no carrinho e veja se depois você realmente precisa daquilo. É mais ou menos isso que Jesus quer dizer, que não devemos sair atrás dele impulsivamente, mas que nós analisemos bastante e bem a sua proposta de discipulado. Então, há um preço, a verdadeira religião custa. Antes de seguir a Jesus é preciso avaliar esses preços, o custo, ver se a gente tem condições de fazer o pagamento até o final. E há uma última verdade aqui. Nos versículos 34 e 35, a verdade é esta: custe o que custar, cobre o Senhor o preço que cobrar, vale a pena. Vale a pena. Porque, meu amigo, seguir a Jesus é a experiência mais revitalizante que há. A alma precisa disso.
Jesus menciona também a tragédia que é negligenciá-lo, que é evitá-lo, que é desprezá-lo. Ele diz aqui, 34, o sal é bom, mas se ele se tornar insípido, com que se há de restaurar-lhe o sabor? Não serve para nada, nem para a terra, nem para adubo, mas é jogado fora. Esse jogado fora é aquilo que Deus reserva para aqueles que rejeitam a sua proposta de discipulado. Nós devemos considerar o custo de não seguir Jesus. Se o sal não é mais sal, para que serve? Pode ter cara de sal, né? Estrutura de sal, mas não salga mais. O sal que não salga mais, perdeu o seu sabor. E se o sal que não salga mais e perde o seu sabor, não tem valor, não pode ser usado para nada, não pode ser usado na construção, tem que ser jogado fora, diz Jesus. Esse sal é jogado fora. Meu amigo, isso é muito grave, isso é muito sério. Então, o custo de não seguir a Jesus é enorme, porque você será expulso da presença de Deus, como Adão e Eva foram. Você será expulso da presença de Deus, expulso do seu reino, será lançado no lago de fogo, diz o Apocalipse, lago de fogo, será lançado em tormento eterno, diz Jesus, e será lançado em um lugar onde há choro, 24 horas por dia, o tempo todo, a eternidade toda, choro e ranger de dentes. Mas eu queria terminar, porque terminar aqui seria pavoroso, né? Falar em lago de fogo, tormento eterno. Eu queria lembrar que em nosso texto, Jesus está sendo acompanhado por uma grande multidão. Foi lá no início, versículo 25. Uma grande multidão o acompanhava. E ele, voltando-se na direção dela, disse: se não me amarem, se não tomar a cruz, se não me seguir. Então, será que Jesus tinha alguma coisa contra grandes multidões? Às vezes a impressão que passa é essa, né? Que Jesus não gostava de multidão. Rigorosamente falando, Jesus não tem nada contra a multidão. Ele só queria que o recebimento e a absorção da mensagem fossem algo inteiramente pessoal. Como Pedro no dia de Pentecostes, lembra? Pedro pregou bonito e no final a multidão interrompeu o sermão e falou: chega, o que a gente tem que fazer para ser salvo? O que a gente tem que fazer para ser salvo? E Pedro disse, Atos 2:38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Eu sublinhei aqui, cada um de vós. Evangelho não é grande multidão, não. Se uma grande multidão está seguindo a Cristo, glória a Deus por isso. Mas a grande multidão é formada de cada um. Cada um. E eu espero nesta noite que você também seja esse cada um, que você se arrependa dos seus pecados, seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados e receba o dom do Espírito Santo, a salvação. Não adianta seguir uma grande multidão, é preciso cada um de nós tomar a sua cruz, negar-se, tomar a sua cruz e seguir Jesus. Pai, nós te louvamos porque, embora o preço do discipulado seja tão alto, tu o colocaste ao nosso alcance. Nós podemos te amar sim, com a tua ajuda podemos amar o teu filho, com a tua ajuda podemos carregar a nossa cruz e com a tua ajuda podemos seguir o teu filho. Ajuda-nos nisso, salva
a quem esteja nesta hora precisando de salvação. Dá, Senhor, perdão de pecados a quem esteja necessitando de perdão. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, obrigado a você que cultuou conosco neste domingo à noite. Nosso convite agora é para você, na próxima quarta-feira, às 19h30, no culto de oração da nossa igreja. Você está sendo cordialmente convidado. Ore por nós, ore pela igreja e ore porque nós estamos conversando, né? Vendo a curva cair, nós estamos conversando em termos de diretoria, de coordenadores, estamos conversando sobre a possibilidade do retorno, né, gradual às atividades. Então, esteja em oração e vai se preparando, porque talvez a gente volte, não vai demorar muito. Quero agradecer também, primeiro domingo hoje, quero agradecer aos irmãos que nos ajudam na feitura deste culto. O ministro de música, Eduardo Transkovesky, e o irmão Felipe de Matos, da Plugin, que faz, né, a montagem técnica. O Eduardo faz a montagem intelectual do culto, digamos assim. Quero agradecer também aos irmãos da Secretaria de Comunicações, na pessoa do seu líder, irmão Gandhi Giordano, e o casal que nos ajuda semanalmente, incansavelmente, o casal Luiz e Luciana Persiliano, o irmão Carlos Roberto da Silva e também a Raíssa Carvalho, que faz a arte dos cultos. Quero agradecer também ao irmão João Marcos Sorém, que é o responsável pela gerência administrativa, Gerad, e também a irmã Marlene Vasconcelos, que faz aqui os arranjos das flores todos os domingos.
Deus abençoe esses irmãos também. E quero agradecer também aos irmãos que têm contribuído com os seus dízimos e com as suas ofertas. É por causa da fidelidade de vocês que esta igreja está chegando aonde está chegando, né? Só o Senhor tem sido muito bom para conosco, nos abençoando, nos suprindo, e a gente vai podendo sustentar a obra do Senhor também. Nós queremos então encerrar este culto lendo com você as palavras de Filipenses 4, 19 e 20. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo a sua riqueza na glória em Cristo Jesus. Ao nosso Deus e Pai seja dada glória pelos séculos dos séculos. Amém. Boa semana para você.